Há muito a discussão persiste. O que é ser capixaba? O que nos diferencia de outros povos e o que nos dá unidade? Qual é a nossa identidade? Localizado no meio de tantos estados com forte tradição cultural, o desafio de vencer o próprio complexo e se afirmar como uma cultura significativa tem voltado à tona através dos meios de comunicação. Do TCC, a publicidade e a reinvenção das identidades regionais, que analisou o case do Banestes Capixaba. Recebemos também a professora de comunicação da FAESA e orientadora do trabalho, Conceição Soares. Teremos uma entrevista externa com a professora de comunicação da UFES, Ruth Reis. Bom, eu queria começar conversando com a Natália para perguntar por que uma pesquisa sobre identidade capixaba. Bem, boa noite. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que há uma carência de trabalho. Professora. Quem define essa cultura é a própria população, as estruturas de poder e de mercado, né, as políticas culturais, né, as políticas e os movimentos sociais. Para os movimentos sociais, cultura é uma demanda, identidade é uma demanda. Quando a gente fala identidade da mulher, identidade do negro, né, são movimentos em busca de reconhecimento político, de espaço social, de reconhecimento simbólico, por um lado. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo, os mercados administram do outro. Cultura como investimento, cultura como fonte de indústria, de mercado local, de turismo local, que são as políticas culturais desenvolvidas pelas estruturas do mercado e do poder. Natália, por que valorizar tanto a nossa cultura se não existe uma cultura melhor do que a outra? Não existe uma cultura melhor do que a outra, mas, para mim, como capixaba, o Congo tem mais valor do que o axé. O acarajé tem menos valor do que a muqueca. Então, isso são escolhas que você faz. Como capixaba, eu prefiro valorizar o que eu considero meu, o que me diferencia do baiano, do que ser igual ao baiano, do que ser igual ao carioca. Então, eu prefiro dar valor ao que é meu, porque é a partir disso que eu tenho subsídios para fazer trocas, estabelecer relações de trocas nesse mundo globalizado. Sim, e para vocês, os meios de comunicação atuam na construção ou na reconstrução dessas identidades regionais? Bem, se eles atuam na construção ou na reconstrução, Isso. Eu acho que eles atuam das duas maneiras. Porque você constrói identidades novas a partir de identidades que já existiam anteriormente. E na reconstrução, porque você resgata o passado, um passado idealizado, para refletir nesse presente também idealizado. Mas não só os meios de comunicação, existem outros fatores também que atuam nisso. Professora? É porque, na verdade, a construção e a reconstrução se dão simultaneamente. Né? O que a gente está chamando de reconstrução é essa reinvenção a partir, como ela falou, de elementos passados, por exemplo, que você tem um imaginário do que é ser capixaba, um imaginário, né? E que os meios de comunicação, ao reinvestirem, ao trazendo à tona, associando com outros elementos, às vezes até de outras culturas, recriam, na verdade, é uma atualização permanente dessa identidade. A identidade está sempre em construção. Porque, como ela é imaginada, como ela é idealizada, se ela não for reproduzida, reconstruída diariamente, ela deixa de existir. Né? O que, na verdade, você pode observar que está acontecendo com as identidades nacionais. Numa economia globalizada, deixou de haver um investimento nas identidades nacionais. Né? As identidades nacionais já foram muito mais
frutos de investimento da mídia, dos mercados, da própria educação, né? Hoje a gente vê todas as identidades investindo numa identidade planetária. Você vê aquela história, eu cidadão do mundo, né? Eu sou cidadão do planeta, nada me diferencia de outros povos ou de outras pessoas, porque a identidade é sempre uma construção, sempre cultural, né? Mas aí, nesse momento que há um desinvestimento nas identidades nacionais e uma tentativa de produção de uma identidade planetária, o que a gente chama de mundialização da cultura, né? Todos nós vivemos basicamente a mesma cultura, ou a mesma tecnocultura, ao mesmo tempo, né, e paradoxalmente, e só por conta disso também, ao mesmo tempo como resistência, ao mesmo tempo como ajuste à globalização, vários grupos sociais reconstruem suas identidades locais, e não só locais, de etnia, de gênero, de sexualidade, na busca de pertencimento, na busca de produzir um sentido mais concreto, mais imediato, um sentido de realidade para as suas ideias, para as suas atitudes. E, como ela falou também, como diferencial de troca no mercado. Não dá mais para a gente pensar que não seja nisso. Você pergunta, por que reinvestir na identidade capixaba, né, se uma cultura não é melhor que a outra? Porque da crença que existe uma identidade, desse imaginário simbólico, desse compartilhamento desses valores, surgem atividades concretas, econômicas e políticas. Mobilização política em defesa da região, né? Como é que a gente pode dizer? Desenvolvimento do mercado, da produção local, você começa a vender panela de barro, você começa a gerar emprego, você começa a gerar renda, né? Você começa a gerar turismo, né? Então, as localidades geopolíticas, entre outros grupos, estão reinvestindo na identidade mesmo para ter um diferencial de troca. O que eu compro nesse mercado global e o que eu vendo nesse mercado global. Então, tanto simbólico como material. Tá, professora, na questão da identidade, é mesmo uma preocupação do capixaba ou ela só vem à tona quando é reatualizado pela mídia? Olha só, a mídia não constrói as identidades. O que a mídia pode fazer é intensificar, revalorizar, divulgar, mas ela trabalha já em cima de práticas cotidianas, né? O que ela faz é isso, né? E a população compartilha ou não. Agora, você não pode produzir uma identidade de nada. Você pega elemento da vida das pessoas. O que a mídia faz, talvez, é generalizar aspectos de um ou outro grupo social. Por exemplo, muqueca. Não é a única coisa que se come, nem todo mundo gosta, mas você generaliza como marco, né? Mas você entendeu que ela não tira do nada. Ela pega alguns aspectos que ela vai transformar em marcos identitários e generaliza. Qual é o problema? Muitas vezes, talvez o único, reduz a complexidade da vida. Reduz a complexidade de estilos de vida, reduz a complexidade de aspectos físicos, reduz a complexidade de gostos, a complexidade de linguajares, de atividades, generalizando, né? Isso a mídia faz, mas não só a mídia faz. A escola faz, né? A escola produz identidade também, né? A família faz, movimentos sociais fazem também, partidos políticos também fazem, né? Tá. Suponhamos que um cidadão não goste de Congo, de muqueca, não torce para nenhum time de futebol do estado. Qual seria a relação dele com a cultura? Depende de como você vai entender cultura também. No caso, para eu ser capixaba, eu não preciso gostar de muqueca, eu não preciso gostar de Congo, não preciso de nada disso. Porque se você leu a inconclusão do meu trabalho, quando a identidade ela consegue compreender que esse estereótipo que foi apresentado de capixaba na campanha do Banestes é apenas uma das maneiras de mostrar como é ser capixaba, isso não me faz mais ou menos capixaba. Sim. Professora, você acha que o mercado se utiliza da cultura para o seu próprio benefício? Olha só, o mercado se utiliza da cultura, mas o mercado está na cultura. Senão a gente parece que a cultura de um lado e o mercado do outro. Quando a gente trabalha com os estudos culturais, a gente trabalha a cultura como se fosse um cenário, onde vários grupos, várias instituições, várias identidades, várias
grupos sociais mesmos e indivíduos estão disputando espaço, estão disputando reconhecimento, estão disputando benefícios, né? Então, o mercado e a cultura estão completamente articulados. Completamente articulados. Tanto os mercados, que nem é até difícil falar um mercado hoje, né? Porque tanto os mercados se articulam a partir das demandas da cultura e das possibilidades das culturas, como as culturas se organizam em função dos mercados também. Isso não há a economia determinando a cultura, nem as atividades culturais determinando a economia. Há uma sobredeterminação, há uma articulação, aquela ideia de retroalimentação, né? Funcionam todos em cima da mesma lógica, né? E que hoje é a lógica do capital. Professora, vamos dar um breve intervalo. A gente volta já já, não saia daí. Voltamos com o Mídia Universitário e hoje recebendo a publicitária Natália Elisa e a professora da FAESA Conceição Soares, discutindo a identidade cultural capixaba. Bom, professora, por que o capixaba tem buscado tanto essa identidade, sua identidade? Pois é, não é só o capixaba, né? É interessante a gente pensar isso num contexto mais amplo. O Rio de Janeiro reinventou a Lapa. A gente pensar, manteve a Lapa. Não, recriou a Lapa. 10 anos atrás a Lapa não existia, a Lapa hoje é a maior atração no Rio de Janeiro. Né? Reinventou mesmo, reformou, investiu dinheiro. A Bahia reformou o Pelourinho, vocês sabem disso, botou lá, está novinho em folha, reinventou o Pelourinho. Né? São Luís do Maranhão reinventou o centro histórico lá, os azulejos e tudo. É essa tendência mesmo, por quê? No mercado global, né, onde a gente tem a sensação, ou a pretensão, ou a prescrição, né, via mídia globalizada, que tudo é igual, se você não tiver um diferencial de troca, você não atrai turismo. Você não tem poder de barganha. Como é que eu vou exportar? O que é meu para exportar que diferencia do mercado global? Então, eu vou exportar panela de barro, né? Eu vou ter muqueca para atrair turista, eu vou ter Congo. Se eu não tiver particularidades, eu não tenho como trocar nesse mercado global. Nem na questão de atrair visitantes, nem na questão de trocas de mercadorias, de exportação, entendeu? Então, é uma tendência, isso que eu estou tentando explicar, um paradoxo. O mercado global precisa de diferenciais regionais para poder haver uma circulação
ou uma troca total. Quem não reinvestir na sua marca não tem poder de troca nesse mercado. Aí vai ter muito para receber e pouco para dar. Ou para vender. É necessário para a manutenção de uma cultura que o sujeito isole a influência de outra? Como, por exemplo, por que não gostar de rock, de pagode, de funk, tudo ao mesmo tempo? Lógico que você pode gostar de tudo ao mesmo tempo. Porque a partir desse contato com outras culturas que vão surgindo as novas culturas. Não me faz menos capixaba fazer yoga, dançar dança flamenca, nada disso. Não é isso que vai me fazer mais ou menos capixaba. Isso não é fator determinante. Você pode gostar de várias coisas. Afinal de contas, você está na internet e você está falando inglês. Por causa disso, você deixa de ser brasileiro. A partir do momento que você aprende uma segunda língua, a partir do momento que você passa a gostar de comer bacon com ovos de manhã, você deixa de ser brasileiro. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. E hoje, com esse contato que é imposto pela própria globalização, não tem como você fugir disso. Porque também não existe aquela coisa de uma identidade pura. Eu sou capixaba, eu sou assim, aquela coisa quadradinha, delimitada, estereotipada. Não. Existem várias maneiras de você ser capixaba. E uma não exclui a outra. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. A gente está tentando mostrar que esse retorno das identidades, ou esse reinvestimento das identidades, é uma iniciativa política, né? Tanto das estruturas de poder das localidades, ou seja, das prefeituras, dos governos, dos produtores culturais locais, dos mercados locais, das indústrias e da população local, no sentido de se mobilizar política, economicamente, culturalmente, né, diante dessa globalidade, para ter o seu produto. Então, é uma iniciativa que não deixa de ser compartilhada. Portanto, essa proposta imaginada do que é ser capixaba, ela é comprada, mas não anula as outras práticas. Mas ela passa a ser hipervalorizada para que se constitua realmente uma identidade imaginária, uma identidade culturalmente disseminada, muitas vezes mais para fora do que para dentro, com uma revalorização dos mercados, da política, da região, da população, do emprego, do desenvolvimento social e cultural da região. Agora, o que tem de novo nessa compreensão dessas identidades é que só hoje a gente consegue perceber essas identidades como construção política. Antes a gente achava que era uma herança cultural da tradição. Portanto, aí sim, as fronteiras teriam que ser policiadas, né, para que nada que pudesse ameaçar a tradição entrasse. Hoje, esses estudos contemporâneos, como compreendem isso como uma construção política, essas fronteiras não precisam ser tão vigiadas, porque o que entra de fora é reinventado aqui. Por exemplo, o rock entra e compõe com o Congo uma reinvenção local, que é o Rocongo. Então, não tem problema entrar de fora, desde que seja reapropriado, retrabalhado, reinventado, né, e que possa constituir um dos marcos da cultura local. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. A gente está colocando assim, esse lance de identidade capixaba como se fosse uma coisa única, mas tem algumas, eu vejo assim, meio fragmentado no meio do povo capixaba, esse lance de identidade. Tem umas rixinhas, por exemplo, entre Vila Velha e Vitória, tem um ciúminho de Guarapari, porque todo mundo lá fora conhece Guarapari, e tem a cidade lá também do rei Roberto Carlos, cada um que puxa o peixe para o seu lado. Como é que vocês veem isso aí? Os pomeranos. Nós somos brasileiros, certo? Na Bahia, axé. Goiás, sertanejo. Mas isso não faz o goiano menos brasileiro do que o capixaba, do que o carioca. E o mesmo acontece nos espaços políticos menores, como os estados. As cidades, cada uma tem a sua particularidade. Nessa corrida, nessa troca, às vezes não é suficiente você dizer que é capixaba. Às vezes você quer dizer que é Canela Verde. Às vezes você quer dizer que é de Guarapari, que você tem as suas areias monazíticas. As areias monazíticas de Guarapari não são mais do Estado, são das pessoas de Guarapari. Também devido a essa necessidade que se tem de trocar. Eu gostei muito quando a Conceição falou que você, às vezes, exalta uma identidade, um estereótipo,
em detrimento de outros, para que esse estereótipo seja vendido para fora, para que essa cultura, na verdade, seja vendida para fora e mais valorizada exteriormente do que interiormente. Eu consegui te explicar? É porque isso é legal para a gente entender que a identidade não se constitui num absoluto. Só existe identidade capixaba porque existe identidade carioca, paulista, baiana, na qual você está em relação. Relação de poder, relação de mercado, relação econômica, relação de troca. Então, olha só, se a ameaça vem de outro estado, nós somos todos capixabas e não arristas. Quando a disputa é em outra escala, né, entre, por exemplo, pessoal que mora em Vitória, pessoal de Maracanã, nós já, entendeu? Aquele passa a ser o outro da identidade. Toda identidade precisa de um outro. Você só sabe quando, se eu te perguntar o que é ser brasileiro, provavelmente você vai pensar, é não ser americano, é não ser italiano, porque a rigor, né, não existe nada, nenhum elemento que amarre pessoas tão heterogêneas dentro de uma formatação de uma identidade. Né? O que existe é isso que vai sendo culturalmente construído. E por que se constrói? Por conta de pertencimento, de reconhecimento, né, de proteção e de benefícios para aquele povo. É por conta disso que se constrói. Então, isso é bom nesse aspecto. É bom você se construir como capixaba, se organizar como povo politicamente, se organizar como comunidade, estabelecer laços de solidariedade, tentar gerar emprego, renda, reconhecimento, né? Quando você diz por que a rixa? Por conta de reconhecimento, quem é melhor? Quem tem mais a dar? Né? Reconhecimento mesmo. Né? Por conta de reconhecimento. É bom nesse ponto. E é ruim se você, a partir do momento que você está construindo essa identidade, você essencializa ela, ou naturaliza. Você perde a noção de que isso é uma construção e passa a achar que é uma tradução que tem que ser mantida, que você não negocia com mais ninguém, que você fecha as suas fronteiras, que qualquer coisa que vem de fora é ameaça, que qualquer coisa que vem de fora vai acabar com a pureza da sua identidade. Né? Às vezes existe essa crença. Quando isso chega ao extremo, é o que a gente chama de fundamentalismo. Então, a gente vive isso. A gente tem que buscar sentido, pertencimento, luta coletiva, por um lado, mas com cuidado de que isso não vire uma essência, uma tradição fechada, uma coisa que te impossibilita de negociar com os outros, né? Uma coisa que acaba se formando um fator de subjetivação tão forte que você só consegue se conceber como sujeito autocentrado naquela identidade. E você não consegue pensar nas outras coisas. Tá, professora, mas em que está firmada essa referência de um possível jeito de ser capixaba? Está firmado naquilo que a gente constrói a cada momento presente. Hoje, por exemplo, é o rocongo. Aí você diz, mas sempre foi? Não. Há 10 anos atrás não existia isso. E não é só capixaba. A gente pensa que é só capixaba. Talvez aconteça que os capixabas tenham demorado mais, neste momento da globalização, a reinvestir nisso. Mas não existe um jeito de ser carioca a não ser aqueles que os cariocas inventaram para se vender diante dos outros, na relação com os outros. Entendeu? Não existe aquela ideia de que capixaba não tem tradição, que a gente vê muito isso, né? Não tem identidade. Ele não tem mais ou menos. Talvez ele não se organize em torno disso, não venda isso, como está fazendo agora. Né? Mas qual é o jeito de ser capixaba? É o que a gente acha que é hoje. É o que a gente produz hoje. E quando a gente acredita nisso, como ela falou que a identidade é idealizada, imaginada, a gente produz isso, a gente age daquele jeito. Se a gente acreditar que ser baiano é andar vestido de baiano, todo mundo vai se vestir de baiano. Vai ser, entendeu? Vai se idealizar daquele jeito. Né? O que a gente acredita que é ser capixaba hoje? Algumas coisas, a gente começou de um tempo para cá a selecionar marcos e a compartilhar esses marcos, tirar dos guetos do folclore e compartilhar com a maior parte de pessoas, a juventude, principalmente. Né? Então, se resgatou o Congo, se reinventou o rocongo, o Congo reggae. Né? Você vê que nos shows passou a aparecer bandeira 100% capixaba, que é outro marco que sempre existiu, né? É um resgate, é um reinvestimento. Combinando isso com as outras coisas. Capixaba gosta de muqueca, gosta de hambúrguer. Tem hambúrguer em tudo que é lugar aqui, do mesmo jeito. Né? Toma refrigerante Coroa e toma refrigerante Coca-Cola. Agora, o que talvez a mídia faça, articulado com as políticas culturais, com as políticas econômicas, é tentar direcionar o consumo e a produção de bem para as indústrias locais,
para a produção local, tanto cultural como material. Tá, e até que ponto essa cultura tem que ser ancorada em símbolos? Todo marco cultural é ancorado em símbolos e linguagem. A gente não pensa nem a gente mesmo se não for a partir de linguagem. Até a nossa história individual, quando você pergunta quem eu sou, você tem que usar uma linguagem para responder. E você se pega também em signos, né, em ícones, em lembranças da sua infância. Você pode dizer quem eu sou. Você pode pegar o seu símbolo profissional, eu sou jornalista. Né? Você pode pegar o seu marco de gênero, eu sou mulher. Né? Mas a gente pensa através de linguagens, e a linguagem em si já é simbólica. Né? E a gente tem os símbolos através da linguagem, os símbolos que a gente coloca nos objetos. Não tem como a gente produzir uma narrativa sobre nós. Você vê, a história toda é produzida em cima de objetos, de marcos simbólicos. Né? O que a gente sabe da descoberta do Brasil? A gente sabe da nau dos portugueses, a gente sabe da cruz que foi construída, a gente sabe das pinturas que a gente tem. Através desses objetos a gente amarra uma história. Eu não sei se vocês leram aquele livro Código da Vinci. Né? Se vocês conhecem aquele livro. O que ele fez? Ele reescreveu uma história bíblica a partir dos mesmos marcos da história religiosa. Ele pegou os mesmos marcos. A Santa Ceia, o vinho da Santa Ceia, né, a questão de Maria Madalena, e reescreveu outra história. Isso mostra para a gente que é sempre uma criação cultural. Você pode dizer, aquela história é uma ficção. Ela se assume como uma ficção, mas ela coloca também em dúvida a história verdadeira. Não seria também uma outra narrativa? Né? Então, tudo que a gente chama história, o mito fundador, a história do grupo, a história do Estado, ela é reescrita, né, a partir dos marcos, dos documentos, dos objetos. Por que os arqueólogos estão lá cavando os objetos? A gente está o tempo todo construindo história, a nossa história, e, portanto, a nossa identidade em cima de marcos, de objetos, de símbolos e de linguagem. Fora disso, não teria essa história coerente. Seríamos pessoas, não seríamos nem capixabas, nem brasileiros, pessoas no mundo. Né? A gente só se organiza, só cria uma história comum, ou até individual, a partir dos símbolos. Bom, o Mídia volta já com a entrevista com a professora de comunicação da UFES, Ruth Reis. É só um instante. A questão da formação da identidade não é tema de estudo só de publicitários. Fomos até a professora Ruth Reis, que é autora de uma tese de doutorado sobre identidade capixaba e a atuação do jornalismo na construção dessa identidade. E essa entrevista você confere agora. A minha proposição, quando eu fui fazer doutoramento, foi estudar um pouco as identidades regionais, né?
Eu queria compreender o que estava acontecendo em nível local com esse processo de globalização que a gente está vivendo atualmente, né? E por que estava aparecendo de forma tão sistemática um questionamento em relação à nossa própria identidade, né? Parece contraditório porque o capixaba aparece, né? Essa preocupação com o capixaba aparece exatamente no momento em que se fala numa globalidade, numa comunidade que transcende esse tipo de configuração e de fronteira cultural que é estabelecido historicamente. Então, a grande questão, o grande interesse que me motivou foi esse. E também uma curiosidade sobre as questões regionais. Eu acho que a gente é muito esquecido e dá muita atenção, muito pouca atenção às questões que nos circundam, né? As questões que fazem parte do nosso cotidiano, que eu acho que são dignas de serem compreendidas, estudadas e questionadas. Eu não tenho muita preocupação com o mercado em si, não se trata disso. Eu tenho a minha questão, o mercado é uma das formas de se pensar os processos de interação social, né? A coisa é dada como mercado, como troca, como mercadoria, mas é possível também pensar na questão da cultura global, de uma cultura que se estabelece, de uma relação que se estabelece em nível global e que esses objetos, né, eles passam a circular no âmbito dessa cultura que se torna mais ampla. E ela se amplifica exatamente porque a gente tem uma condição hoje de interação à distância, né? Uma interação mediatizada. A gente tem uma sociedade, a gente pode constituir comunidades que são comunidades que não são presenciais, né? Não são uma intersubjetividade que não implica na presença. Exatamente, mas ela se complementa ela se dá e ela se estabelece pela virtualidade, né? Então esses objetos, eles passam a circular. Valores, né, memórias, eles passam a circular dentro desse âmbito que é da globalidade. Mas para mim o mercado não é um dado importante. Importa essa interação que se estabelece culturalmente. O mercado, para mim, é uma forma de compreender essas relações culturais e essas intersubjetividades que se estabelecem. Pensando que nesse mundo, né, nesse espaço ampliado que a gente constitui de sociabilidade, que a gente chama de globalização, né, ou mundialização, a gente tem que ter objetos para trocar, a gente tem que ter singularidades para trocar. Então eu acho que essas identidades, né, regionais, elas se tornam importantes exatamente por isso, porque senão você constitui o indiferenciado. Se você não preserva uma determinada singularidade, você está exatamente para a gente ter uma singularidade a trocar. E a pergunta que fica é até quando a gente vai conseguir preservar essa singularidade, uma vez que a gente está exposto a essas mediações todas que nos fazem, que nos conduzem para o indiferenciado, né? O que nos faz proteger de alguma forma essa singularidade? Eu acho que a mídia ela acaba cumprindo um papel de separar, de constituir o nosso, né, o eu, o nosso do outro, né? Separar, esse aqui é nosso, esse aqui é o outro. Tanto é que a gente consegue reconhecer como nosso alguns elementos, né, que a mídia constitui, né, como fazendo parte do nosso. O nosso Estado, o que é o nosso Estado? A gente sabe que se você for para as relações culturais das comunidades, elas não obedecem muito essas fronteiras, né, que são delimitadas pela ordem federativa, né? A gente tem, por exemplo, lá no sul do Espírito Santo, comunidades que se assemelham muito àquelas que são do norte do Rio de Janeiro, né? Inclusive a gente tem um Bom Jesus do Norte que fica exatamente no sul, né? No sul do Espírito Santo. Como é que a mídia interfere? Exatamente, eu acho que ela interfere separando aquilo que é nosso, né, juntando aquilo que é nosso e separando aquilo que é o outro. Então esse aqui é o nosso, esse aqui é o outro. Quando a gente pega a Gazeta, a gente reconhece lá personagens, imagens, figuras, né, discursos que são considerados como nossos. E a gente lê aquilo, a gente tem aquilo, a gente busca aquilo, porque a gente participa daquilo. Aquilo é o nosso.
né? Aí você pega um outro jornal, né, uma outra mídia de qualquer outro lugar, você lê com um certo estranhamento, um certo distanciamento, porque aquilo não faz parte do seu mundo, do seu universo, daquilo que você compartilha com. É uma proximidade também que é construída, né? Não é uma proximidade que se dá na materialidade dos corpos, né? A mídia exatamente substitui essa materialidade. Então ela cria efeitos de proximidade. Tanto é que eu tenho uma noção de Brasil, por exemplo, que me é dada, né, por um determinado discurso que é estabelecido e que é produzido no âmbito da mídia, que me permite pensar que o Brasil é um determinado conjunto, mesmo que a mídia não fale de todo o Brasil, né? Ela fala de Brasília, Rio, São Paulo, né? Pernambuco, Rio Grande do Sul, e isso aí já me dá, Amazônia, né? Já me dá mais ou menos uma noção, né? E aqueles buracos, aqueles vazios, acredito que o imaginário se encarrega, né, de fazer a sutura, né, de sondar, de linkar, né, de juntar esses vazios. E como é que é governar um país como o Brasil sem a mídia? Eu acho que é impossível. Eu acho que hoje, do jeito que a gente tem as coisas constituídas, né, ainda a nacionalidade ainda está dada, eu acho que está colocada, embora seja uma instância bastante questionada e enfraquecida, mas de qualquer forma ela está dada ainda. Ela só é possível de se constituir, de se viabilizar por meio de um aparato enorme de comunicação que permite com que, por exemplo, o governante máximo, e o presidente no caso, fale à nação, a chamada nação. Eu acho que são instâncias que ainda não desapareceram, embora ameaçadas pelo discurso, né, e pelo processo de globalização que a gente vive, né? Olha, eu acho que o capixaba fica muito preocupado e parece até que é a identidade da negatividade, porque o capixaba fica preocupado que ele não tem uma cultura. Talvez seja exatamente o dado da cultura dele, é exatamente essa falta, né, de ser um sujeito faltante, né, aquilo que gera o desejo de ter uma cultura e ele acha que não tem. Não necessariamente não tem, né, talvez eles não tenham aqueles emblemas fortes, né, como talvez outras culturas, outras regionalidades conseguiram constituir, né. É um sotaque meio neutro, né? Não existem grandes manifestações artísticas, não é reconhecido pela nacionalidade. Eu acho que ainda a busca do capixaba é um reconhecimento dentro do âmbito da nacionalidade. Tem outras análises, né, outras possibilidades que são colocadas que estão relacionadas ao percurso histórico da formação do Espírito Santo, né? No período da exploração do ouro em Minas Gerais, o Espírito Santo foi meio que exilado, né, em sua própria terra, né? O capixaba ficou sem poder transitar de um lado para o outro para proteger as minas, né, de ouro da área lá de Minas Gerais, né? Então ele não podia, não havia estrada, não havia ligação com o restante do Brasil, do que era o Brasil antigamente. Então parece que é um castigo, né, que acabou fazendo com que ele se fincasse na memória do capixaba e o receio dele ainda permanece, o medo do castigo, né, de ser colocado de novo naquela situação de reclusão que foi colocado num determinado momento do período de desenvolvimento nacional. Então é possível, né, que aconteça isso, que a história tenha legado isso e que talvez possa ser um dos fundamentos aí dessa preocupação com a não identidade. Mas eu acho que temos identidade sim, mesmo que seja achando que não temos, né? A gente tem, por exemplo, a panela de barro, né, que são signos, né, às vezes muito singelos, né, mas que dizem bastante do nosso desejo de uma identidade. A panela de barro é uma delas, o Congo, né? Embora tenha gente que fale, estou de saco cheio de panela de barro de Congo, né? Isso aí não é capixaba. Mas eu acho que aquela panelinha de barro cheia de bombom garoto, né? Que é oferecido ao estrangeiro, ao estranho no aeroporto, ou, né, quando é recepcionado ou quando vai embora, aquilo lá é uma doação que o capixaba faz daquilo que ele julga que seja dele, que seja original dele. Aqui está a minha pureza original, né? Que são dois momentos importantes na história do capixaba, né? A panela de barro foi exatamente quando houve a interseção do europeu, né, com o indígena que fez o mix, e a panela parece que comporta esse mix, né? Ela simboliza isso, né?
E o bombom garoto, que até eu acho perdeu um pouco do encanto quando foi comprado pela Nestlé, né? Ele vem de um outro momento de um processo de desenvolvimento, né? Quando se constituiu uma indústria, ainda uma indústria familiar, local, né? E o bombom é um produto muito positivo, né? É o doce, a coisa do prazer, o gosto, né? Do chocolate, que é o prazer. E aquilo é dado assim com generosidade pelo capixaba, a panela de barro com bombom garoto dentro. Apesar da gente ter perdido um pouco desse encanto, né? É preservada a marca garoto, mas todo o processo de ocupação, por exemplo, né, do grande capital sobre os nossos valores que a gente tem como tão caros, né? Ele cria uma certa resistência, digamos assim, um certo mal-estar com aquelas coisas que são nossas, né, os chamados nossos, né, os ícones que representam aquilo que é nosso. Eu estou sabendo, né, circula no nosso mercado aí de comunicação, né, de que a CST, por exemplo, em breve vai abandonar a sua marca, vai passar a se chamar Arcelor, que é o grupo hoje que controla a empresa, né. É mais um movimento, né, de perda dessa marca regional. Embora eu acho que também, né, tenha algumas, não vamos chamar de minorias, mas algumas diferenças, algumas singularidades étnicas que ainda se sobressaem, né? Você tem comunidades como o Pomerano, né, que é uma comunidade meio, não vou dizer fechada, porque hoje interage bastante, né, até no mercado, né? Mas é uma comunidade mais preservada, né, que procura preservar suas tradições. Mas ainda assim eu acho que a gente tem um sujeito meio misturado, né, assim como o brasileiro né, ele é resultado de uma série de misturas, né, étnicas, religiosas, raciais, se é que raça é possível falar dela, né, acho que talvez não, né, mas ele é resultado de uma mistura. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Estamos de volta com o mídia de hoje, tratando do tema Identidade Capixaba, baseado na monografia da publicitária Natália Elisa. Contamos também com a presença da professora de comunicação da FAESA, Conceição Soares. Bom, Natália, vamos falar um pouco mais do seu trabalho. Como que esses elementos foram usados pela propaganda do banco? Bem, a Silviane, na entrevista que ela me deu, ela me falou que esses elementos foram escolhidos no primeiro momento pelo próprio banco, que era a intenção do banco era se aproximar mais do seu público, que no caso das propagandas, em especial o público jovem e universitário. Então foram escolhidos ícones que tivessem alguma representação para as pessoas, como o convento, o Congo, panela de barro. E é muito legal, porque mesmo se você não comer muqueca, quando vem alguém de fora, um estrangeiro, alguém de outro estado, você sempre leva para comer muqueca. Você pode não gostar de Congo, não suportar, mas aí tem uma roda de Congo e você está com alguém de fora, você leva para a pessoa conhecer também. Então, às vezes, mesmo que a gente não seja a representação daquele estereótipo que foi escolhido, nós tomamos aquele estereótipo como um todo, e toda vez que tem alguém de fora e que a gente precisa apresentar uma cultura, é aquela cultura que a gente apresenta para as pessoas. Como eu te disse, foram escolhidos ícones que tivessem representação para a massa, igual o convento, naquele programa Painel de Domingo da TV Globo, foi escolhido pela própria população
como o maior símbolo do Espírito Santo. Então, pegaram também coisas do linguajar que a gente tem muito problema porque não tem sotaque. Não puxa S, não puxa R, então sempre tivemos esse problema com o sotaque, que nós não temos, então automaticamente também não tínhamos uma identidade. Então, eles pegaram palavras como pocá, iá, gastura, massa, essas coisas, e colocaram na propaganda também. Tudo passou são coisas que a gente via cotidianamente, mas que ninguém tinha chamado a nossa atenção ainda para isso. Por isso que a propaganda agradou tanto, porque eram coisas que a gente presenciava, mas ainda não tinha se dado conta do quanto aquilo era ser capixaba também. Porque o povo capixaba todo adorou a propaganda, ficou encantado com a propaganda, porque realmente se identificou, né? O Banestes recebeu mais de 300 e-mails parabenizando pela iniciativa. Foi a campanha de maior recall que a Agência 4 fez. A agência tem 15 anos de mercado, é uma agência grande aqui do estado, e foi um trabalho que repercutiu muito. Tá. E qual foi a sua visão do geral perante o seu trabalho? Quando você acabou, apresentou, tirou nota, e aí, como ficou a sua visão? O que aconteceu? A minha preocupação com o trabalho, o meu primeiro questionamento foi o seguinte: eu moro num mundo globalizado, eu falo inglês, eu falo francês, eu conheço quase o mundo inteiro, pelo menos a partir da tela do computador. E por que essa preocupação tão grande em afirmar que eu sou capixaba? Por que um banco como o Banestes, que é uma das maiores contas publicitárias do estado, e uma agência tão grande como a A4 se preocuparam em enfatizar o ser capixaba? Esse foi o meu primeiro questionamento. Então, eu fui conversar com a Ruth e ela abriu os meus olhos para essa questão da troca, desse mundo globalizado que a gente está trocando o tempo inteiro informações, culturas, e a gente precisa, é como se fosse um escambo, a gente precisa trocar, precisa ter o que trocar, para ser interessante para as pessoas. Então, quando eu terminei meu trabalho, eu cheguei a várias conclusões. Cada capítulo do meu trabalho era como eu estava vendo a partir de uma perspectiva. A primeira, a globalização, depois a comunicação. E tudo isso eu consegui entender que a identidade está em constante mutação. Que eu sempre fui capixaba, a identidade capixaba sempre existiu, mas ela está em constante mutação, se atualizando, se afirmando, exatamente para ela se tornar um produto para ser vendido. Tá. Você cita na sua monografia um trecho assim: a cultura serve para organizar as diferenças e os conflitos sociais. Você acha que quando há essa diferença, principalmente cultural, ao invés de organizá-las, ela não pode gerar conflitos? Quando eu falei isso, eu estava falando da cultura e dos Estados-nação. Quando eu disse isso sobre a cultura organizar e tal, eu falei da língua, uma língua única, possibilita uma alfabetização única, o sentimento de pertencimento a uma pátria, de reconhecimento e tal. E eu acredito que isso é muito positivo. Não tem... Qual foi o restante da pergunta? Que eu só consegui... Você acha que geraria conflito ao invés de organizar? Você não acha que... Não. Pondo as duas em questão. Eu acredito que é muito mais positivo do que negativo. Ainda mais no contexto social que a gente vive hoje em dia. Você é brasileiro, a identidade do sujeito pós-moderno. Você tem várias identidades que podem ser até contraditórias entre si. Você é mulher, que já é uma identidade, você é capixaba, você é brasileira, e nenhuma identidade dessas, ela anula a outra. Você é brasileira, mas você também é capixaba. Você também é mulher. Você também é estudante da FAESA. São vários grupos de pertencimento que não necessariamente precisam um anular o outro. Mas há casos que podem entrar em choque, sim. Caso de fundamentalismo, como a Conceição falou. Tem alguém da plateia querendo fazer pergunta? Quando a gente está falando de identidade,
muito, né, você pergunta e sempre na resposta tem um pouco de cultura. Fala a cultura capixaba. Eu queria saber se identidade capixaba e cultura capixaba são a mesma coisa. Olha só, dependendo de que ângulo você abordar. Quando a gente, nesse estudo, quando a gente trabalha com estudos culturais, a gente pensa cultura bem no conceito antropológico. Modo geral de vida de uma população, numa determinada época, né, uma população historicamente localizada. Né? Então, a gente está pensando cultura assim, né, que é bem diferente daquele conceito de cultura da Escola de Frankfurt, que é conjunto de patrimônio artístico da humanidade, né, ou de uma sociedade. Então, a maneira de trabalhar, a maneira de comer, a maneira de vestir é cultura. E a cultura é complexa, né? E a cultura tem diferenças, tem diversidades de modos de fazer. Quando a gente está falando de identidade, e de identidade cultural, por isso que vem muito acompanhada, e a gente fala de identidade cultural para mostrar a identidade como uma coisa construída no seio da cultura, o que a política de identidade faz é pensar na cultura, algumas entre várias práticas, né, alguns saberes entre vários, algumas crenças entre várias, alguns objetos de uso comum entre vários, e com essas coisas pensadas, construir uma espécie de vitrine, uma espécie de amostra para fora, entendeu? Então, você constrói a identidade pensando alguns desses elementos, né, fazendo desses elementos marco, às vezes pressupondo até que esses elementos têm um uso geral, né, e você constrói a narrativa daquele grupo, a vitrine daquele grupo, a história daquele grupo nos discursos, ou seja, nas imagens, nas pinturas, na história, na mídia, na propaganda, no cinema. Ou seja, você representa aquele grupo a partir de alguns aspectos tirados da cultura. Eu penso que a cultura é sempre muito mais ampla do que a identidade. A cultura é vivida, a identidade é narrada. Acho que é mais ou menos essa a diferença. Então, professora, qual seria o papel da academia nesse processo de valorização das coisas regionais? Bom, o papel da academia, eu acho que, não sei se de valorização das coisas regionais, eu acho que o papel da academia em políticas públicas, culturais, ou em relação a iniciativas que mexam com a vida de um povo, é tentar analisar isso, né, até certo ponto, valorizar iniciativas que realmente contribuam para a melhoria da qualidade de vida daquele povo e destrinchar, explicar, denunciar, criticar aquelas que trazem prejuízo. Eu imagino que o papel da academia é esse. Sim. A publicidade, ela apresenta o futebol como um evento unificado nacional e, consequentemente, regional também. Contudo, a gente não pode falar isso com isso em relação à política. Você acha que o futebol é o lugar da ancoragem, hoje, nacional? Da identidade nacional? Isso. Eu acho que do governo militar para cá, se investiu muito no futebol como uma maneira de mobilizar, de apelo patriótico das pessoas. Então, Copa do Mundo, isso não, lógico que também antecede, mas o governo militar botou muita, ajudou a botar a televisão no interior do país, né, criou meios, televisão a cores, e naquele momento, bem da ditadura, bem no meio da repressão, a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi campeão, foi meio que salvador da pátria. Mas acho que futebol é além disso. Acho que o futebol realmente é uma prática do povo brasileiro, que está em tudo que é esquina, você vê, as crianças pequenas, mas acho que não é tão um marco da identidade, não. É lógico que futebol, o biquíni, a praia, a mulher, são alguns marcos que o próprio governo brasileiro usa na divulgação do Brasil lá fora. Agora, que o brasileiro se veja representado assim, eu tenho minhas dúvidas. Agora, que realmente o marco da identidade lá fora, pelo que é construído nas campanhas publicitárias, né, que o Brasil faz lá fora, do próprio governo brasileiro, é bastante em cima do futebol, é bastante em cima do carnaval, é bastante em cima da comida baiana, né, da manemonência do povo, da graça da mulher brasileira, né, tal, mas eu não sei se o povo brasileiro se vê representado desse jeito. A pergunta agora vai para as duas.
Por conta da contemporaneidade, existe algum conceito de que o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa? Foi como eu falei para você. As identidades antigamente eram muito bem delineadas. Hoje não. Você pode ter identidades até contraditórias. Tá, então por que o capixaba vive nesse constante conflito? Qual é o problema se há essa mistura toda? Eu acredito que esse problema existe porque não tínhamos uma identidade, um produto identidade para ser vendido. Foi o que eu falei anteriormente. Eu sempre fui capixaba, independente desse movimento ou não. Mas agora, com esse movimento, existe um padrão identitário de capixaba, do que é ser capixaba, que é vendido para as pessoas ao redor do mundo. Professora, quer falar alguma coisa? Eu acho que essa questão que você está falando, porque essa tensão da identidade, existe uma crise, ou o que vem sendo chamado de crise de identidade. Por quê? Quando os grupos sociais não se comunicavam tanto, sem a mediatização, sem uma comunicação globalizada, e não é só a mídia, não, sem um movimento migratório tão grande por conta da divisão internacional do trabalho, nessa novela América está tentando mostrar isso, o pessoal do hemisfério sul indo para o hemisfério norte, o pessoal do campo vindo para a cidade, quer dizer, antes desse movimento migratório tão grande, antes desse atravessamento de fronteiras que é tão intenso hoje, era mais fácil você pensar a identidade como uma coisa herdada, uma tradição de um povo, porque havia uma comunicação interna forte, né, uma comunidade pequena, fechada, e uma comunicação externa forte. Né? Hoje é o contrário, essa comunicação externa, de quem vem de fora, do migrante, do cara da outra cultura, da matéria que chega sobre a Grécia ou o Irã na nossa casa, existe uma comunicação com o fora muito grande e que faz mais sentido e, às vezes, muito mais intensa do que aquela comunicação interna, do que aquela comunicação fechada. Né? Então, essas identidades deixaram de ser tão bem delineadas. Né, que é uma coisa que numa comunidade muito fechada você ainda pode ter. E viu-se uma percepção de que essa identidade depende de uma construção, essa identidade é um produto, como a Natália falou muito bem. E aí, nesse momento, que você fica meio que perplexo, quem sou eu nesse mundo globalizado? Né? Eu uso, antigamente a gente falava, um americano é assim, um americano é assado, hoje é difícil, por quê? Você bebe a mesma coisa, você se veste do mesmo jeito, você usa o mesmo sapato, você come hambúrguer, você usa jeans, você usa calça jeans. O que te faz ser brasileiro e não americano? O que te faz ser capixaba e não baiano? Você vê o mesmo programa na televisão, você ouve o mesmo tipo de música, o que te faz? É isso que eu estou dizendo. Naturalmente ou essencialmente, nada. Nada te faz ser diferente, a não ser o fato de ter nascido na Terra, o seu registro de nascimento. Mas isso não é suficiente para te caracterizar como um povo diferente. Né? Mas como você precisa, né, como você se sente meio perdido, você precisa de um referencial de pertencimento, você quer saber quem eu sou. Né? E a que grupo eu pertenço. Né? Porque pertencer a um grupo é também ser protegido. E também se proteger. Então, essa necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de autorreconhecimento, deixa a pessoa aflita em busca de uma identidade. E aí ela adere, né, a vários grupos de identificação, a várias propostas de identidade. Uma delas é a identidade capixaba, mas ela é uma. Existem outras propostas. Né? E quanto mais avança essa mediatização, essa pós-modernidade, mais a gente vê a emergência de grupos identitários, né? E que muita gente chama de tribos urbanas. Então, você vê surgir na mesma cidade, no mesmo espaço, o grupo de rap, de funk ali, o grupo de hardcore ali, a galera do reggae aqui, se produzindo, né? Completamente diferente. O ressurgimento das igrejas, também nesse momento, é todo mundo em busca de sentido e reconhecimento. Quem eu sou, a que grupo eu pertenço, quem é que vai me proteger. Entendeu? Então, esse é um pouco de aflição, que é legal, que é normal, que é compreensível nesse contexto. Isso pode ser produtivo quando você produz um produto com essa consciência que você está num movimento cultural, político, social, de construção de coletividade, que você vai para o combate global em benefício de uma comunidade, é legal. E é preocupante
quando você se fundamentaliza em qualquer nível. No nível de uma tribo urbana, no nível de uma identidade regional, no nível de uma identidade nacional, quando você se fundamentaliza, fecha as suas fronteiras, começa a definir quem está fora e quem está dentro, né? E você essencializa aquilo. Quem está dentro não pode divergir de mais nada. Patrulha mesmo as fronteiras, né? Não pode negociar com quem está fora. Aí a gente tem problemas graves que a gente também tem, né, que eu chamo de paradoxo global, por conta das políticas de identidade. A gente tem o retorno das etnias, os movimentos separatistas, bascos, servos, croatas, entendeu? Cinta larga no Brasil, tupi, guarani, briga de gangue, de rua. Bom, professora, o nosso papo está gostoso, mas a gente vai ter que encerrar. Tempo, né? Te agradece a presença da professora Conceição, professora da FAESA, a presença da ex-aluna, né? Publicitária Natália Elisa. Agradecemos a presença da plateia. E para você, se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão de tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é programamídia@faesa.br. Uma boa noite. Mm-hmm.